Pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, né? Porque um inscrito aí do canal postou um comentário no último vídeo que eu fiz aí sobre o uso do Proteus, né? Que fala sobre a elaboração do layout a partir de um desenho do Isis, né? A elaboração no Ares, que é um trecho de uma aula gravada ao vivo, né? Com a turma de Eletroeletrônica na disciplina de CAD aplicado. E aí, nosso amigo Wilson Rida, acho que é isso a pronúncia correta, né? Deixou um comentário fazendo uma pergunta assim: Professor Murilo, gostaria de saber como girar um componente em 30 graus, porque no PCAD ele faz rotação de grau em grau apertando Shift mais R. Meu amigo, é o seguinte, eu não conheço o PCAD, não sei nem se a pronúncia correta é essa, né? Mas o Proteus, eu acredito que seja tão completo o suficiente para que ele possa atender praticamente todas as demandas, né? Então, para responder sua dúvida, eu vou mostrar aqui no Proteus uma questão bem interessante, aborda alguns pontos que são importantes na questão do desenho, né, em termos gerais no Proteus. Aqui no Isis, quando você vai desenhar em 2D, você vai fazer um esquemático, né, que você escolhe os componentes. Normalmente você vai colocar aqui, né, para colocar lá pro Ares, você vai precisar de um componente que tenha sua representação respectiva aqui no PCB Preview para ir para o Ares, né? Então você vai escolher o componente, pode ser um resistor, pode ser talvez, sei lá, um diodo ou qualquer componente que você queira, né? E aí, exceto em algumas situações específicas, assim, segundo a minha opinião e até para atender questão de norma, não vou conseguir precisar agora qual que seria a norma, o número de norma, né? Mas o ideal seria que se fizesse a disposição dos componentes apenas de forma ortogonal, né? Ou seja, só na horizontal ou só na vertical, né? No caso seria girando os 90 graus. E no máximo em espelhamento também, né? Isso por uma questão de boa organização de circuito, né? Então eu acho que isso deixa o circuito um pouco mais organizado do ponto de vista do esquemático, né? Lembrando que o esquemático, ele é a parte do desenho que ele precisa ser bem tecnicamente expresso por meio de simbologias, né? Como eu falei, alguns casos específicos, como por exemplo a ponte de diodo, né? Ele já vem um componente pronto em que ele coloca aí a inclinação, acredita aqui que 45 graus. Mas tirando a necessidade da ponte, que tem uma simbologia específica, né? Eu acho que não há necessidade no Isis de se fazer essa inclinação em outros termos, em valores intermediários, como por exemplo foi citado os 30 graus. O colega não deixou claro se esse tipo de inclinação ele queria no Isis ou no Ares, né? Mas eu vou responder dos dois pontos de vista. Por exemplo, se eu colocar os componentes aqui e tentar fazer a inclinação deles diferente desses 45 graus, o Proteus ele até dá a opção de fazer o block rotate. O block é qualquer componente, né? E para rotacionar, ele não vai me permitir, justamente alegando o que eu estou dizendo. Então, digamos que eu queira colocar aqui os 30 graus exatos, ele vai dizer que um objeto não foi transformado como eu especifiquei, né? Todos os objetos desenhados em 2D, né? Eles precisam estar atendendo a posição ortogonal, né? Certo? E que não é possível transformar isso. Aí você pode se perguntar, mas por que o Proteus ele dispõe da opção de rotacionar se eu não consigo efetuar isso, né? Ele me proíbe fazer isso na questão do 2D. Pois bem, a questão é justamente essa. Quando você vai expressar um desenho tecnicamente, né? A simbologia ortogonal na maioria dos circuitos é o que vai acontecer aqui. O ortogonal já é suficiente, com exceção de alguns casos, como eu mostrei, que seria a ponte, né, que tem inclinação natural. Já na questão
layout do PCB, da placa de circuito impresso, a realidade já é outra, porque aí você pode ter uma situação em que a placa ela tem um formato irregular, como por exemplo uma circunferência, né? Então você pode querer colocar um resistor, por exemplo, inclusive eu vou até colocar aqui com o layer do board edge, né, que seria o canto de placa. Então digamos que você tem uma board irregular, no caso um redondo ou um chanfro, alguma coisa do tipo, e você quer colocar esse resistor aqui, né, de uma forma que fique na inclinação ideal para que ele caiba próximo da borda, né? Então aqui você já consegue fazer essa rotação aqui, né? Então, sei lá, por exemplo, eu posso rotacionar os 30 graus que você mencionou, devido à necessidade de posição física do componente na placa real, né? Entenda que esquemático e layout são duas coisas diferentes. E aí sim é justificável que eu consiga fazer a inclinação na medida que eu quero no ISIS, não aliás, no ARES, não no ISIS, né? E aí você pode ver no 3D que ele fica perfeitamente bem inclinado. Ok? Então, eu considero justo que essa inclinação ela só possa ser feita no ARES e não no ISIS, por uma questão de organização do circuito no ISIS e no ARES, né? Por uma questão de praticidade na questão da montagem, que eu posso ter diversas demandas em relação à questão do posicionamento. Então é isso, agradeço a sua participação, meu amigo, e espero que tenha deixado claro. Até mais.